a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e também da Claro. E, como todos os episódios, vou ler aqui a mensagem do nosso gerente da Claro. Aqui. Assine banda larga de 350 mega e leve 500 mega mais Globoplay, incluso por R$ 49,90 por mês, no Multi, nos 6 primeiros meses. Vá até a loja Claro na Rua São Pedro 514 e consulte as condições de aquisição. Claro, você merece o novo. Hoje estamos aqui na véspera de um feriado, um feriadão, dia 14 de novembro, 15 de novembro, então temos um feriado, e estamos recebendo aqui um grande amigo, conhecido de todos na área da cultura, parceiro de todas as horas aí, que é o nosso amigo Pepeu Gonçalves. E aí, tio Pepeu? Ô, tio Luia, para mim que é mais que um privilégio estar aqui, né, tio? Barbaridade. Tava só por esse convite, vinha acompanhando os programas aí, Histórias de Gramado, o pai já esteve aqui, teve um monte de gente importante. E nós falando dos bastidores, né? Isso aqui fica para a posteridade. Fica. Daqui um dia a gurizada tá fazendo 18, 20 anos, que já pode começar a assistir e ver as histórias dos mais antigos. Né? É saber por que eu fiquei careca e tô irritando também, né? Mas é isso. Mas, Pepeu, a gente exatamente tem esse programa para a gente falar um pouco da história de Gramado, história das famílias, né? E a tua família realmente tem uma história muito bonita. A gente estava conversando antes do programa, aí, começando lá pelos teus avós, bisavós e tal. Conta um pouco da história aí lá dos antepassados. Eu sou muito, muito privilegiado, tio Luiz. Eu costumo dizer que muitas das pessoas que fizeram a história de Gramado vieram de fora. Isso é verdade, nós podemos comprovar. Lógico. E eu tenho o privilégio do meu avô, talvez ser uma dessas pessoas. Eu sou Antônio, né, o pai do pai. O vô nasceu em São Luís Gonzaga. Sei. Né? O filho do seu Antero Gonçalves da Silva. O seu Antero era lá de fora, de São Luís Gonzaga. O vô nasceu em São Luís, mas fez sua vida em Cachoeira depois e veio-se embora. Teu pai veio... o pai é cachoeirense. Ele é cachoeirense. Nasceu lá, acho que 4 ou 5 anos famílias de Cachoeira para cá, meio no mesmo período. Assim. Sim. Isso aí. E o vô veio para cá por uma questão de saúde, né? O vô tinha um problema sério, crônico, de visão. E na época os médicos receitavam, sobe a serra e fica hospedado lá. E aí, mas enfim, fora a parte das brincadeiras, aí ia regularmente ao hospital em Porto Alegre, assim. Foi muito bem atendido aqui em Gramado também. Não me lembro qual é o hotel que ele ficava. Mas enfim, não vem ao caso. Então o vô foi essa primeira rádio de Gramado aqui. Tem tantas histórias do meu avô. Então o vô, as origens são de São Luís Gonzaga e de Cachoeira do Sul, juntamente com a minha avó, com a dona Jurema. Que lecionou por mais de 50 anos aí. Dona Jurema era uma lenda da educação aí de Gramado, né? Mais de 50 anos. E qual é a família, o sobrenome da família da Dona Jurema? A avó é Nunes da Silva. Mas tu quer ver como é que antigamente os registros é um problema crônico no país, né, cara? Não sei se é só no nosso ou se é em todos. Porque a minha avó, o vô da minha avó era bugre, era índio, cara. Era assim, antigamente era outros costumes, né? Então... A gente costuma dizer que, sem ofensa, mas era a expressão que se usava, né? O pegada a cachorro, né? Então, era um índio que se aquerenciou numa fazenda lá em Cachoeira, o avô da minha avó. E aí, acho que os caras dessa fazenda eram o Rodrigues. Então, o meu bisavô era o Domingos José Rodrigues. Certo. Note que a minha avó se assina Jurema Nunes da Silva. Porque Nunes era da minha avó. Eles tiraram o sobrenome do meu bisavô. Tá. É coisa da época. Então seria
O certo seria Jurema Nunes Rodrigues. Certo. Casando com o vô, seria Jurema Rodrigues Gonçalves da Silva. Isso aí. Que é o sobrenome. Que é o sobrenome do vô, porque o Isso. sobrenome do vô não é composto. Não somos dos Gonçalves de um lado e da Silva do outro. Sempre foi. Era o seu Vicente de Gonçalves da Silva, seu Antero Gonçalves da Silva, Antônio Gonçalves da Silva, o pai. Sim. E né? vocês também do Então, certo. no final de contas. Mas assim, Pepeu, antes a gente estava comentando, qual é a relação da família lá da origem com os primeiros povoadores aqui de Gramado? Daí é por parte da mãe. Tá, pois é. Por parte da mãe. A mãe da minha avó, aliás, perdão, desculpe. A mãe da minha mãe, né? A minha avó, Dona Oswaldina. Ela se assina Sartor porque foi casada com o meu avô, Alzemiro Sartor. Tá, vamos lá. Mas a avó é Correia de casa. A avó é filha do José Domingos Correia. Tá. Foi um dos primeiros povoadores aqui da região. O vô da avó foi um dos primeiros povoadores, que era o Domingos José Correia, que era ali, acho que, cunhado do Tristão de Oliveira. Sim. Então, naquela época, a avó hoje está com 87, o vô dela foi um dos primeiros povoadores. O meu trisavô, né? O avô da minha avó seria meu trisavô, né? É por aí. Por aí. Então, tu imagina que ele, no tempo do Tristão, isso daí ele tinha só 3 irmãs e ele. Mas daí ele teve o José Domingos Correia. Aí sim, né? O pai da minha avó, que seria meu bisavô, teve 14 filhos. Aí nós entramos lá no tio Marcelino, no tio Juca, no tio Oscar, pai da Neuci. Então toda essa turma aí. Então eram 14 e perdeu 5. Imagina. A minha bisavó perdeu 5. É que, infelizmente, na época tinha. Mas imagina 14 filhos, né, tio? E aí também tem a gente estava conversando aqui, a dona Sabina. Que é irmã do meu avô. Do teu avô, era casado com o Ademar. Que era filho do Tristão. Tristão de Oliveira. Que loucura! Não, mas são elementos históricos interessantes. Pois é. E tu convivendo aí com, então, a família da tua mãe, teu pai e tal. Tu lembra alguma história, de repente, que a tua mãe contava, do avô, bisavô? História que um contava pro outro quando vieram para Gramado, onde é que moravam? Eu assim, tem histórias da avó, assim, né? Da minha avó, porque a avó, quando ela se lembra, né? A irmã mais velha da minha avó era a dona Francisca, que morava lá no Caracol. Tia Francisca morreu com 102 ou 104 anos. E aí, me lembro que a avó conta as histórias que saíam a pé daqui de Gramado muitas vezes para ir lá chamar a tia Francisca, que era parteira também, para ajudar a mãe. Pois é. A ter mais um filho. Tu imagina a função que era, cara. Né? Então saíam pelo caminho da Santinha. Ela conta até hoje. Nós passamos de carro com a avó aqui na descida pro bairro Dutra, tem aquela Santinha ali. Diz que ali fizeram uma promessa. Se chegar lá, buscar a tia Francisca, chegar em casa e a avó Júlia tiver com filho, tiver vivo e saúde, estava atravessado. Isso é sério, antigamente eram umas complicações enormes, né? E aí fizeram a Santinha. Daí quando fizeram a estrada nova, a Santinha tá ali, vó, não te preocupa, tá tudo certo. Homenagem. A história, então, a Santinha foi colocada em função disso ali? Não, na verdade não. Já tinha uma Santinha, tá. Era porque ali era a história, acho que foi de um acidente de um caminhão. Isso, mas na época da avó já era um carreiro, talvez, ali. Era uma ligação. Porque um pouquinho para baixo tinha, que até hoje tem um nome, né? Rua Parobé Linha Nova. Isso aí. Que seria um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo ali. E em cima era o trilho. Se tivesse embaixo... Exato, no tempo dos trilhos. Então eles iam por baixo e iam a pé. Talvez iam sair lá no Carniel e atravessar no Caracol. A gente, tempo de criança, ia ali na época do pinhão, né? Então, para colher pinhão, a gente comia. Gostava, o pai fazia, pegava as grifas, tocava fogo, a gente comia ali os pinhão, né? Era uma beleza, mundo, né? Sim, porque tinha muito pinheiro. Tem ainda muito, se a gente olhar para o lado da barragem dos pinheiros, tem muito pinheiro ainda, né? Mas na época, aquela região ali também era cheia de araucária, né? E essa gurizada, será que já comeu uma sapecada de pinhão, tio Luia? Aquela sapecada embaixo do pinheiro, eu acho difícil. Poucos, né? Tu espera, a pinha abre, né? Então tu vai ali, pega, colhe, faz um montinho, pega as grifes, e é uma coisa que não, em tese, assim, é supernatural, que tu tá usando, que tem ali, com exceção do fogo, e obviamente que hoje tem que se cuidar muito,
que muitas vezes numa brincadeira dessa Pode vira pegar, incêndio. Mas no tempo, naquela época, era uma Sim, coisa fazia comum. em volta ali, né? Uma Era uma festeira coisinha ali. normal. Mas, Pepeu, ali dentro dessa questão de história e tal, tu falou aqui muito, o nosso amigo Antônio Gonçalves da Silva tem uma rua aqui em Gramado em homenagem a ele, mesmo. né? E ele ficou muito conhecido aqui como um comunicador. Ele era um comunicador de mão cheia na época, né? E o mais famoso é a Rádio Floresta. Mas ele tinha alguma outra atividade, assim, naquele tempo tinha uma festa, ele animava esse... Eu acho que eu vou tinha o conjunto Os Tangarás, eu acho que era o nome. Porque eu sei Tangarás. que ele sempre foi muito ligado à música. Tinha uma turma aí que... Seresteiros, né? Sim. Da Boemia. Então vamos lá, o Sargento Ivan. Isso. Não vou me lembrar. São Ramiro, acho, Drexel, alguns dos acordes. Eu acho que sim, eu não vou me lembrar de todos. Osmar, o Antônio, mas tinha não sei se o Oswaldo Tisotti participou. O Oswaldo Tisotti também, sim. Tem uma foto lá Os Tangarás. Os Tangarás era o nome. E aí o vô sempre foi ligado nisso aí. O vô era apaixonado por boemia, né? Por seresta, né? Por samba canção e tal. Eu tive o privilégio de tocar com o vô assim em casa, né? O vô tocava cavaquinho, o vô tocava violão, o vô tocava tantão. O vô era assim, uma veia musical muito forte, assim. Eu gostava, tem uma gravação antiga, um dia eu vou te dar, pra tu dividir contigo, tem uma gravação antiga, acho que em uma das inaugurações, se não a inauguração, do primeiro centro de cultura, não sei se era naquele local onde era, ou se foi em outro local, não me lembro, mas uma gravação do vô tocando, eles fazendo uma noite cultural, uma coisa assim, né? Então eu vou ter. Acho que profissionalmente não, sabe? Mas fazia isso, né? Animava e antigamente muito. O vô também se animava bastante antes, né? Mas isso aí. E aí saiu. Era um costume, né, Tio Luiz? Era um costume, claro. De sair bater uma serenata, né? Sim. Sabe que eu tinha o privilégio de fazer isso uma vez pra Dona Joia, Zati. Enfustado por outros amigos, não deram os Casagrande, acho que. Na época, fazer uma serenata pra Dona Joia. Aqui na casa dela. Na casa dela. Então falei com as gurias, com a Débora ali, né, que é neta. Fabrício, quando é que é aniversário da tia Joia? Assim, tá. Vamos armar então. Tu arma todo o circo ali, prepara, bota uns quitutes a mais e nós vamos chegar. E chegaram. Mas chegamos, né? Dona Joia, era uma preciosidade, né? Não, que mulher redundância, mas é incrível, né? Pepeu, e assim, ele te contava alguma história de como é que ele começou a Rádio Floresta, porque ela era clandestina. Sim, vamos partir disso. Exatamente. Não era uma rádio pirata, ela não invadiu o dial de outro. Não. O que acontece é que na época, para se ter uma rádio, né? Acho que como ainda hoje, a legislação vigente era diferente, mas tu precisava de autorizações da Anatel, não sei o que mais. Bueno, o vô não tinha tais autorizações, assim, se não me recordo. O pai até sabe contar melhor que eu. Mas, no final de contas, a rádio surgiu de uma aposta. Não sei que eles estavam no Café Cacique, eu não me lembro. Quem quiser depois ver, deve estar a história deve estar contada lá no site da rádio, da web rádio do pai, né? Da Gramado Rádio Floresta. Vamos lá. Eu acho que, pelo que eu me lembro, era assim: apostaram, estavam no Café Cacique, no antigo Café Cacique, aqui na praça. E tinha jogo de futebol. E alguém disse tava falando, do jogo de futebol que vai ser em Bom Jesus, na cidade de Bom Jesus. E aí o vô disse: tu duvida que eu faço a transmissão desse jogo aqui, para vocês ouvirem o jogo? E alguém disse: duvido. Bom, então vamos apostar aqui. Se eu fizer a transmissão, tu vai pagar todos os componentes do negócio aí, nós vamos montar uma rádio aqui. E o cara tá feito, Brick. E eu vou transmitir o jogo. Contratou os técnicos de Bom Jesus pra cá. Meu Foi mais ou menos assim. E aí se entusiasmou. Na época tinha a rádio novela. Né? Tinha uma programação legal na rádio ali, que era nas dependências, se não me engano, que era do seu Walter Bertolucci, mas em cima dos banheiros públicos aqui, na praça. Sim, naquela casa de madeira. Naquela casa de madeira. Sim. Então ali era a rádio do vô. Ali depois tinha ali também a Gimilha, ali a turma dos Abdala. Mayub. Que tinha um negócio de um tipo bar, um negócio também, isso, né? Mayub, E aí eu vou transmitir, tinha a programação e tudo mais, só que a rádio era clandestina. E aí eu não sei por que cargas d'água, passou um tempo e acho que houve algum tipo de complicação. Tem alguma história que conta como é que era? Não vou me lembrar, Julia, por cima assim, mas... Mas sabe que depois teve um período
que a rádio ficou ali na Salgado Filho. Tinha, embaixo da casa do Baque. Tinha uma salinha ali, sempre que era no lado de casa. Eu sei que era criança, imagina a rádio, aquilo era uma loucura. Aquilo Imagina, ali, cara. o Antônio era o nosso Silvio Santos. Mas imagina, e as caixonas penduradas na borda. Claro, sim. E o Antônio, e ali tinha uma salinha, eu lembro até hoje, que uma salinha, sei lá, de 10 metros quadrados, 15, e o Antônio estava ali, tinha um Benete que estava sempre com ele. Eu não me lembro mais do nome, era um cara bem jovem. E aí ele fazia, óbvio que eu não me lembro o que ele apresentação, Sim. mas aí tinha aquela coisa, porque rádio era uma loucura, né? Estamos falando E a indumentária da época, então, o vô tinha uns terno branco, um sapato cheio. branco, um troço diferente. Ele tinha aquela figura assim, típica, né? Quando a gente vê aqueles filmes antigos do Rio de Janeiro, É isso. é o malandro carioca. Era o Aquela roupinha de linho esse branco. Era o Mas era. Tanto que ele tinha essa veia, né? Boêmia, Imagina. de festa e tal. Mas dentro da linha de comunicação, tu falou há pouco, nosso grande amigo Marcos Antero, né? Ele tem a rádio dele, a rádio web dele há muito tempo, né? Fez em homenagem ao vô, foi um Pois é. resgate em homenagem à Mas história do vô faz na tempo cidade. que ele já tem. O pai montou essa rádio em 2006 ou 2007, não me engano. Então nós vamos para 20 anos aí quase. E a nível ele faz um resgate também histórico, né? Ele Na busca- verdade, a rádio o pai fez para contar a história da primeira rádio da cidade, do nosso município, que foi a rádio do vô mesmo, sendo clandestina. Uhum. Né? Ela não tinha as autorizações devidas, mas sim, servia para anúncio de utilidade pública para o fórum da cidade, para a delegacia, para a prefeitura, para o padre, para tudo, né? Era um serviço comunitário. Certo. Né? E aí ele... Mesmo que o vô cobrasse, sei lá, Não, arrumasse claro, patrocínio, era um trabalho, mas Naquele tempo era outro cobrava momento, né? 10 pila para anunciar a festa de São Pedro. Mas Era isso aí, né? Era outro momento. que era a maneira de se manter. E ele tinha... Tanto o teu pai como o teu avô também eram despachantes, Sim. né? Eu acho que o vô foi o primeiro escritório da cidade. Despachante, né? Ali devia ser interessante, devia ter muita história. E era outro momento, né? É. A carteira de habilitação não era como é hoje, era Sim, outro sim. momento. Era tudo vinculado à delegacia de polícia. Eu acho que era tudo ligado Eu à acho que era polícia. tudo vinculado na época. As Vinculado. histórias que o pai e o vô contam. E o escritório despachante dele era aqui também, nesse prédio. Eu acho que começou ali, depois, tio Luia, ali onde é o Hotel Glamour da Serra, ali, como é que é ali naquela rua ali? Ali é João Petri. Na João Petri também. A delegacia não foi ali também um tempo? Foi, em cima, no prédio da esquina. Então, Na parte de cima ali. e o vô tinha um escritório embaixo. Embaixo era o Jacomete. Isso, do Rico. Isso, e em cima era a delegacia, eu acho. Exatamente. E o vô tinha escritório por ali também. Então ficava tá. esse negócio sempre assim, perto da delegacia. Depois Tá. a delegacia mudou lá para Garibaldi com a senador. Isso. O pai se mudou para assim, era tudo ele ia bem atrás do vinculado, delegado. né? Sempre no costado, né? Da turma. Não, mas é que é próprio, né? Tu ter próximo da delegacia. Facilitava o serviço, né? Claro, Era por muito documento. E o teu pai depois continuou também por muitos e muitos anos com a atividade O nosso, despachante. eu não me lembro do CNPJ, agora não vou saber, Sim, mas sim, assim, sim. mas o escritório despachante Macaco, eu acho que foi um dos mais antigos, não vou ser tão pretensioso, Sim, sim. mas com certeza mais de 50 anos de atividade ficou, Imagina. né, aberto, né? Sim, é muita Desde o tempo história. do vô até com o pai, Sim, faz sim. a conta, né? É verdade. Mas, Pepeu, e tu, então, nosso grande músico, mas vamos contar um pouco da tua história lá do início. Primeiro, assim, quando nasceu, enfim, onde é que teus pais moravam aqui em Gramado? Vamos lá. Qual é o bairro, assim? Qual é a... Não, vou dizer bem certinho. Quando o pai e a mãe se casaram, eu acho que nós morávamos ali na Rua Primavera já. Daí quando eu nasci, acho que Certo. moramos ali. Depois, em seguida, o pai se mudou para Pedro Candiago. Tá. Foi morar de aluguel lá na Pedro casa do tio. Candiago é a rua que vai dar lá no Minimundo. Na casa, ali na casa do seu Alexandre Benetti. Tá? Na esquina ali da... Antes da casa da Maria Helena hoje. Sim. Ali, naquela Sim. esquina ali. Era mais em direção a Antônio Acorso. Isso. Ali para cima. Né? Aí moramos lá por um tempo, depois construímos no patrimônio, no imóvel que era do meu avô e da minha avó, da dona Oswaldina e seu Alzimir. Daí a mãe construiu casa, o pai construíram casa lá. Ali na Primavera. Na Primavera. Que liga o bairro ali, não sei se é Planalto. Ali ainda é Planalto, pelas Planalto correspondências, com o mas Bairro é Jardim. com o bairro Jardim, é na mesma rua. grudado As ruas com se o Jardim confundem ali. É, Isso. exatamente, ali É na ligação do Planalto atrás com o da Jardim. DR hidráulica, Atrás quase. da DR hidráulica. Andando um pouquinho ali, né? Então,
começou a estudar onde? Tio Luiz, a minha vida foi muito... Eu sou muito privilegiado. Eu estudei minha vida toda... Eu comecei meus estudos no 25 de julho, lá no Planalto, lá em cima, no Lago Negro. Com o tio Geraldo dirigindo a Kombi. Isso aí. Né? Dona Ruth, de Com a vez tia em quando. Ruth. Isso. Né? Na época, a Rose Razeira, que hoje é dona da Escola Ninho, Isso. ela estava iniciando a caminhada dela também na educação lá junto, e foi minha professora lá. Hoje é professora dos meus filhos. Sei, Legal. Tu tá chamando ela de velha, não? Não, tô te dizendo que é tia Rose. Desculpe, Rose. Brincadeira. Não, mas ela era bem jovem. A Rose começou muito cedo. Muito jovem. Muito cedo mesmo. E daí eu 25 de julho, depois, graças a Deus, o pai sempre batalhou. Enfim, nós tivemos uma boa base escolar. Nós estamos no Cenecista toda a nossa vida. No primeiro, até o ensino médio. Até a 8ª série na época, né? E depois, no 2º grau, eu já fui pro Bom Pastor, cara. Por livre e espontânea vontade, não foi na pressão, mas né? Tu foi só para estudar ou para fazer técnico agrícola? Fui fazer técnica agropecuária. É? Eu não pude ficar interno, era meu desejo de permanecer lá a semana inteira com os guris lá. Porque não... Eu já tocava de noite. Eu já tinha compromisso com o CTG Manotácio, eu tocava num boteco ou no outro, então eu não conseguia ficar a semana inteira fora. Então eu ia de manhã ali pra Linha Brasil. Sim. De ônibus e voltava no cair da tarde, todo dia, de segunda a sexta. E Pepeu, assim, da escola, vamos lá, do 25 de julho, tu deve lembrar um outro coleguinha, porque era novo, mas assim, já aqui do Cenecista, lembro quase tu todos. Lembra, assim, de professores, de colegas? Lembro de todos, a professora, por exemplo, Dona Terezinha Andrés foi a diretora. Tá. Aí nós tínhamos a professora Mariluce, nós tínhamos a professora Magda, acho que mora em Canela hoje. Nós tínhamos o professor Otávio. Ele continua até hoje. Continua até hoje. Do vôlei? Do vôlei e tal, era professor de educação física. Até hoje tem a escolinha dele. Nossa, e os meus colegas ali, cara. Quem é que mais nós tínhamos? A professora Maria Goretti. Né? A Olga Beatriz. Isso que era a Sartori? Que era isso, casado com o Moacir. Moacir, isso. A mãe do Guigo e do Bruno, meus amigos da infância. Legal. E aí, cara, da turma de colégio, olha o nível. Bom, nós éramos colegas de aula. Vamos lá. O Daniel e o André Bertolucci. O Daniel Casagrande, filho do Derso. Vamos lá. O Rafael Dutra. Vamos lá. Era um timaço. Imagina. Não, era assim. Vai encontrar os professores. Cara, bom, tem uma feita. Nossa, eu nem sei se eu vou contar, mas enfim, né? Eu vou só resumir para não ficar tão ruim para nós. Atrás tinha um espaço que as freiras cuidavam ali atrás do Cenecista, naquele. Nós roubávamos fruta, ia roubar laranja, ali era uma confusão. Nas freiras? Nas freiras, era uma confusão. E aí, nós temos que agradecer muito a dona Terezinha e ao corpo docente ter nos expulsado, né, tia? Acho que era demais, né? Eu só imagino, né? E na época, já que tá falando de turma, né? O Júnior Micael, filho do Mica. O Gil tá. O Júnior. Não, eu tinha que anotar. Todo mundo me lembra. E assim, e fora do colégio, vamos dizer, nessa faixa de idade, o que era o passatempo de vocês, assim? É que eu era sempre de 2, 3 grupos, tio Lu. Eu sempre fui muito eclético, assim, tia. Por exemplo, eu tinha 2, 3 dias da semana que eu ia no CTG de noite. Então, eu desde os meus 6 anos de idade. Né? O tio Jorge Correia, que é vivo hoje, em setembro fez 90 e tantos anos, tio Jorge Correia. Sim. Me buscava em casa para ir dançar no CTG. O tio Nailor Balzarete fazia isso também. Também que foram patrões do CTG. O Jorge é uma história do CTG. Deixa eu até aproveitar, que é uma coisa que, olha, 90% do pessoal que está nos acompanhando não vai saber do que eu estou falando. Sertãozinho e Zé do Sul. Ali tem a ver com a tua família muito. Eu acho que inspiração musical. Eu ia te dizer. Conta um pouquinho aí do teu tio. O tio Zé, o Zé do Sul. Isso Zé do Sul. Nelson Sartori. Isso. O Sertãozinho era Borba. Irmão da Nadir. Nadir Borba, tá. No caso aqui, uma coisa mais recente, ele seria tio do Renan Sartori? Não. Que o Renan é Borba, né? Pois é, mas daí o pai do Renan é irmão da Nadir? Não me lembro. O Álvaro. O Álvaro. Sobrinho. É sobrinho, então não seria. Tá. Bom, mas é da família. Em final de contas. Isso aí.
O tio tinha dupla. Primeiro tinha, na verdade, começa antes. A história do Sertãozinho e Zé do Sul vem depois. Antes disso, ainda na década de 60, o tio tinha um trio, cara. Ele era um trio musical, era um trio. Chamavam-se Os Tropeiros da Amizade. 2 discos gravados, naqueles compactos duplos, né? 2 faixas de um lado, 2 faixas do outro. Que ano? Mais ou menos? 60 e pouco, 68, se não me engano. Eu tenho os compactos, ouvi as músicas, transformei em MP3, tenho esse arquivo todo guardado. Gravei uma canção do tio. Legal. Vou gravar mais outra agora, vai sair para 2025, eu comemoro 25 anos de música. Tô a fim de fazer um resgate dessa veia musical. História. Porque na década de 60, cara, para gravar um disco não era assim. Não era. Tu tinha muito que, difícil. no mínimo, ser bom. No mínimo. Hoje em dia não precisa disso. Não precisa nem ser bom para gravar um muito disco. fácil, né? Mas então eles tinham tropeiros. Os Tropeiros da Amizade. Trio... E tocavam por tudo, cara. Agora, assim, já vou chegar no sertãozinho, bem rápido. Sei. No tempo da Rádio Liberdade, teve uma das maiores vozes, ainda é uma das maiores vozes do Rio Grande do Sul, que é o Odilon Ramos. Sim. O Odilon Ramos é... Ele morava em Caxias ultimamente, né? Sim, e Santo Antônio da Patrulha, ele tá morando, que é a terra natal dele. Ali em Santo Antônio da Patrulha, ele começou a vida na rádio dele, antes de ir pro grupo Tartarote, lá na Liberdade, ele fazia a rádio ali na região, Santo Antônio da Patrulha. Um dia eu mandei uma música nos grupos de transmissão, assim, e o Odilon é meu amigo, pessoal, e você manda as músicas, né, pra todo mundo. E ele me ligou, mas Pepe, eu não acredito que essa música... Tu é sobrinho? Como era o nome do teu tio? É o Zé do Sul, Nelson. Eu iniciei a minha carreira rodando essa música deles na década de 70, Pepe. Era estourada essa música lá em Santo Antônio da Patrulha, rodar demais. Aí me contou caos que o tio ia na rádio... O Teixeirinha tinha um programa na Farroupilha. Farroupilha, acho que é. E aí era uma fila de gente pra entrar, assim, sabe? Pra se apresentar ao vivo na época. E quando o tio ia, quando eles iam a Porto Alegre, o trio lá, o Teixeirinha passava eles na frente, porque sabia que os caras eram bons. Então, essas coisas que na época era um modelo diferente de gestão. Então, aí quando o tio faleceu, antes dele falecer, ele me mostrou, guarda isso aqui, né? Aí um cartão do Teixeirinha, com o telefone do Teixeirinha pro tio ligar pra ele. Um monte que legal. Umas coisas assim. Que memória bacana. O tio, em determinado momento, ele abandonou a carreira. Disse, não vou mais tocar. Foi nessa época de Sertãozinho que eles gravaram um disco, o disco não deu certo, não sei se os dois brigaram. Teve uma confusão que a gente nunca sabe ao certo. Eu nem era nascido. Enfim, ele então tinha 2 discos gravados dos Tropeiros da Amizade e esse disco do Sertãozinho, que eu nunca achei esse disco lá em casa. Eles tinham um programa na Rádio Clube. Imagina. Eu lembro que a gente ia para a colônia em sábado. E pegava a rádio. E aí, sábado de tarde, estava a Rádio Clube e as estrelas eram Sertãozinho e Zé do Sul. E modéstias à parte, eles eram bons. O tio era bom de gaita e bom de violão. E isso aí, estamos falando dos anos 60, né? Mas vamos pular e voltar aqui. Então, voltando ali, colégio. Sim. Rolando. O que nós fazíamos? Era o lazer? Eu ia no CTG. Certo. Eu ia no CTG de noite, tinha o final de semana muito rodeio e tal e coisa. Nós jogava bola com os guris, né, cara? Nós tinha uma vida social, assim, muito junta, assim, né? Eu me lembro do Daniel, do André, a nossa turma ali. Nós era muito ligados na infância e adolescência. Sempre futebol de tarde, porque nós ia a pé, né? O lance era a pé. Um morava do lado de lá, do Parque Otelo, o outro do lado de cá. Isso aí. A avó mora até hoje ali na descida do Lago Negro, quer dizer, era tudo meio junto ali, meio... Sim. Então, brincadeira da época era isso, carrinho de lomba, né, cara, com a gurizada da vila, jogar bola com o Dani, com o André, formar os timezinhos a jogar ali. Eu não participei muito fiz karatê, fui até a faixa, depois da branca, amarela, só com o Luiz Carlos Hermes. Luiz. Fiz um pouquinho o início dos Lobinhos, como é? No escoteiro ali, aqui, onde é o Hotel Querência, dos Guris. Lembra que era um campo aberto ali em cima? E ali, quem é que era o chefe ali? O chefe Henrique. O Henrique, é isso aí. Só uma curiosidade, que eu lembro um pouco da minha infância, tenho bem mais idade que tu. Tinha assim, nós para sairmos aqui do centro, para ir lá no bairro Jardim, aquilo era uma viagem. Sim. Tinha recomendação, muitas vezes, para nem deixar. No seu tempo, tinha algum preconceito de tu morar no bairro Jardim e vir estudar aqui? Não. Não tinha mais. Não, nenhum. Porque naquele tempo tinha aquela distância, vem lá do bairro Jardim. Sim. Aí aqui parecia que estava morando em outra cidade. Lá em São Chico. Não, no meu tempo já não tinha isso, Luiz. Não tinha. No tempo do pai, talvez, no teu tempo, tinha até essa
rivalidade, Não, Gramado e Canela. Mas não, isso tinha, mas não tinha essa coisa de dentro do município, é que parecia tudo muito distante. Sim, e era Então, mesmo, né? então eu lembro assim que a gente jogava futebol, então tinha o timezinho lá de cima e nós tínhamos aqui o Gramadense, Senhora Rio. Sim. Então, de vez em quando, a gente fazia um jogo, mas parecia assim que nós estávamos jogando um time de outro país. Porque que ia até jogar o lá pessoal fora. vinha de lá até aqui, nós ia até lá. Sim. Parecia uma Uma loucura. viagem. A gente se organizava um dia antes para viajar. A pé, né? 15 minutos estava lá, velho. Mas era legal. Tá, e Pepe, assim, ó, vai correndo nosso horário aí, né? A gente não. Tu veio profissionalmente, tu começou a trabalhar onde? Olha, Qual é que foi o teu primeiro emprego? A vamos minha dizer assim? primeira atividade, vamos lá, foi a música, cara. Meu primeiro cachê, quem me pagou foi a Marta e a Silvia na primeira Chocofest. Que idade tu tinha? 11 anos, se não me engano. 11 11 ou 12 tá. anos. E tu já tocava ou só cantava? Tocava. Eu tocava gaita e o Caetano, meu irmão, me acompanhava no Tá. violão. E quem é que ensinou vocês? Então, foi o tio Zé. Tio Zé que Tio ensinou. Zé do Sul. Aham, Nelson Sartori, Zé do tá. Sul. O tio Zé nos ensinou a tocar violão e gaita. Tá. Depois os primeiros passos, depois eu fui estudar violão. Aí estudei no Jansson aqui em cima, com a Tá. professora Mônica, fiz uns 4 anos de violão, e depois autodidata, né? Uhum. Buscando conhecimento. Tá, e fui mas tocando. então, aí tu já começou a ganhar os troquinhos com Fazia, música. tocava no CTG, nós É. tocava muito em hotel, toquei muito tempo, tio Luia. Ali, quando eu lancei meu primeiro disco, eu lancei um disco muito jovem pra época ainda, eu tenho 45, então eu lancei o meu primeiro disco em 2001, eu tinha 20 para 21 anos. Tá. Na época, se gravava em vinil e CD, o digital tava entrando ainda, eu gravei no Sniff, em Canela, aí, no Cláudio Caberlon, que era o primeiro... Aliás, ele continua Ele na continua em um área. excelente estúdio, Exatamente. mas na época era tudo muito novo, cara. Uhum. Tanto que eu gravei o primeiro disco com o Sniff ali, em 2000, ou 2001, foi nessa virada. Em 2003 para 2004 eu gravei um outro disco em Porto Alegre e eu ainda gravei no rolo. Parte no rolo e parte digital. Olha como é que era, velho. Que coisa. E até, Pepeu, depois nós vamos mais a gente falar das tuas amizades nesse meio, no crescimento todo. Mas tu começou cedo e tu sempre foi uma pessoa conhecida do meio. Teu irmão, me lembro que tocava também, não sei se continua tocando. Não, mas não toca Ele mais. parou, né? E nesse meio, é um meio assim que, ao mesmo tempo que ele é apaixonante, para tu viver da música também é complicado, porque tu desde difícil, empresário, contratos, veio. Eu não diria concorrência, porque esse meio, se tu é bom, tu vai levando. Mas tu tem que ter um meio de campo, né? E eu lembro, aí vamos lembrar que nós juntos criamos um festival de música de Gramado, lembra? Eu não me lembro quantos anos faz isso, só que eu me lembro que tu já na época, tu era amigo já de grandes músicos aí do Rio Grande do Sul, Sim. tanto que o júri era Do primeiro festival foi o Gelson Oliveira, não foi? Não, e foi secretário de Estado, né, até aqui de Taquara, calma aí. De Taquara. É o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, e que virou meu amigo, né, até hoje. E o nosso parceiro lá, o argentino, uruguai lá. O Dante Ledesma? Dante Ledesma, foi no primeiro ano. E nós não trouxemos também o Juarez Fonseca naquele ano? O Juarez que colunista Fonseca. da Zero Hora, não foi? Isso nós estamos falando uns 15 anos atrás ou mais. E aí Eu acho que foi 2006, não foi, Tio? E aí nós fizemos uma coisa quase que inédita para a região. Foi gravar ao vivo, CD, te lembra? Gravar ao vivo, Foi uma paulada Tu aqui. lembra? Foi muito bacana. Mas aí, eu estou lembrando disso aí, porque primeiro foi uma iniciativa corajosa e tal, mas já do teu relacionamento com grandes nomes da música. Como é que começou esse teu relacionamento e como é que é até hoje? Porque tu continua tendo desses grandes nomes da música, principalmente Eu tive muita sorte, Luia. Eu tive muita sorte e eu posso, assim, fazer bem rapidamente alguns fatores. O primeiro e mais importante é o jeito que eu fui criado pelo pai e pela mãe. Eu sempre fui muito solícito, né? Então, se o cara me pedia para alcançar o copo, tá aqui o copo, na hora, não é depois. Eu sempre fui muito solícito para qualquer serviço, né? E aí o fato de eu ser desse meu jeitão, esse jeitão de gaúcho, acho que me abriu muitos caminhos. E a segunda coisa mais importante é a cidade, cara, que eu nasci, a cidade que eu amo de coração, que é Gramado.
Gramado me abriu muitas portas. As pessoas não entendem isso às vezes. Quando eu subo num palco em Gramado, eu dou o maior valor do mundo. Eu já cantei na Califórnia, em Uruguaiana, ali na Califórnia da Canção, em várias cidades. Eu estive em excelentes palcos, em gigantes palcos. Mas cada vez que eu subo num palco em Gramado, eu tenho isso comigo. Eu não tô cantando para um público exclusivo. Como a gente vai numa festa crioula em Bagé, tu canta exclusivamente para aquele povo que é importantíssimo. Mas são os gaúchos dali. Certo? Quando eu subo num palco de Gramado, eu canto pro mundo, velho. É verdade. Eu canto pro paulista, pro nordestino, pro cara do Amapá. Evento em Gramado tem gente de várias regiões do país, mundo. Né? Do mundo. E do mundo também. Então eu dou muito valor. Quando eu fui convidado para ser apresentador do SBT, fiquei 4 anos, fui empregado do Silvio Santos. 4 anos. No SBT RS. Era um programa que chamava Heranças do Sul. Já disse que teu avô era o Silvio Santos para mim. Toma, então... já foi lá. Eu conheci a turma que é o Ivo Scherg, o Júnior, a turma, o Luizão lá do SBT, a turma que me convidou, num festival de cinema. Tu vê. Né? Eu trabalhava no Turino, até acho que não sei se não era contigo. Na Secretaria de Turismo. E montando stand, não sei que nós estávamos no Furdunço, aquele, né, no lance do evento, que é sempre uma correria. Sempre. E aí eu atendendo o outro, daqui a pouco passou um cara com o violão, eu cantei, os caras nem me conheciam profissionalmente. De quem é esse louco? Perguntaram, não, esse é o Pepeu, cara, músico e tal. Tá, passou o festival, me tocou o telefone, ô Pepeu, tipo, festival de cinema, eu sou o fulano de tal, tive aí, coisa e tal. Tem como ver uma reunião no SBT em Porto Alegre? Eu digo, tem, mas é pra gravar um programa, o que tu quer comigo? Isso aí. Daí me explicaram a situação, quer dizer, as portas, eu tive muita sorte Abriu. nesse sentido. E Gramado... Mas também competência, que Gramado ajuda, até em vários segmentos ajuda, mas se tu não tiver competência, também não funciona. Não funciona. Então, essa turma aí, eu comecei, eu sempre fui muito carudo, cara. E eu tive sorte do pai sempre me incentivar a ouvir muita música, a mãe me incentivava a ouvir muita música. Então, lá em casa tinha muito disco de vinil. Eu sempre ouvi o Ledesma, o Dante, o Daniel Torres. Tinha muito material, material. E com o CTG, isso estava sempre presente no nosso esquema. E eu liguei um dia pro Dante. Falei, eu não conhecia o Dante pessoalmente. Procuramos o telefone de contato do Dante. Não sei como é que era na época que procuravam, se era na internet. Não me lembro. Enfim. Liguei pro Dante. Cara, eu sou músico, assim. Queria fazer um show. Nós tinha um bar que chamava Oslo Bar, em Gramado. Não lembro. Muito antigo. Tá. E eu tinha uma noite, uma quarta-feira gaúcha, era a quarta gaúcha. Vamos fazer um show, vamos trazer uns convidados. Ali eu trouxe o Luiz Carlos Borges, que é falecido, meu amigo querido. Grande nome da música. O Dante, eu liguei um dia pro Dante, você aqui é Pepeu, assim. Ô, primo! Ele sempre se bobeando. Primo, ele chama todo mundo de primo, né? Primo, não, que dia que tu quer, primo? Não, louco, é na quarta-feira, tal dia. Não, pode deixar que eu tô aí. Tá, mas seu Dante, o senhor não quer nenhum tipo de contrato, né? Louco, tu não quer que eu vou cantar? Sim. Tá, então eu vou aí, depois nós acertamos isso aí. Que legal. O Dante é esse cara até hoje, cara. Que bacana. Ele é esse cara. E aí ele veio e digo, velho, eu sou apaixonado por ti, velho. Tu é demais. Um cara que sozinho fazia... dominava o... Sabe? É demais. E aí houve certa afinidade, assim. O Dante me botou debaixo do braço, me levou para fazer a abertura do rodeio internacional da Vacaria. Ele era contratado, ele cantou 3 músicas e me chamou no palco. Quero apresentar para vocês aquele sotaque dele, né? Ele gosta muito de mim. Forçava mais, né? Botava mais caldo que arroz. A maior voz do futuro da música nativista, ele falava. Eu cantava lá, cantava meia dúzia e descia. Me botou cantar numa abertura de uma Expo Inter, antes do Tia Garotos, cara. O Tia Garotos estourado, devia ter umas 5 mil pessoas ali. O Dante tinha vindo de Curitiba, num dia, daí no dia seguinte fez Pelotas, Curitiba, Pelotas, Porto Alegre. Ele tava esbelado. Imagina. Diz ele, louco, vou cantar 2 e vou te apresentar. E aí tomou conta. E aí me botou lá, cantei lá meia dúzia, cara, num baita. Então, quer dizer, me levou a lugares muito legais. Que legal. E Pepeu, nesses festivais, tu participou de muitos. Qual é que foi o prêmio, a maior premiação, na tua opinião? Muitas vezes não precisa ser a maior premiação em termos de ganho, mas mais importante. Importante. Eu nesse caminho dos festivais, eu nunca fui muito dedicado a compor, a escrever. Durante um período, eu mandei muita música para festival. E festival, a gente tem que, os que estão nos ouvindo, que são músicos, tem que ter esse discernimento, esse pensamento junto consigo sempre. Festival, cara, quando tu manda uma música, agora a Califórnia saiu a triagem, eu não mandei nada. Tinham 980 músicas escritas. Como é que tu vai apartar
20 Sei, músicas. é difícil. É muito difícil. Então a gente fica limitado àqueles 5 ou 7 ou 10 ou o número de jurados. E para aquele momento não quer dizer que a tua música não seja boa. O Jeitão de Gaúcho, que Sei. um monte de gente canta, que é uma letra do Micharia minha, eu mandei 4 anos a fio pro Ronco do Bugio, não passou. Tu vê? Não passou, velho. Que loucura. O Canto Alegretense não premiou no festival. Tu vê. Não foi pro disco, acho. Sei, Ou sei. ficou em terceiro, sei lá. Sei, é o sei, maior. mas na época não... Tu entendeu? Não foi um estouro. Claro. Então, essa caminhada dos festivais, eu sou muito grato ao Marcelo Caminha, foi um cara que sempre me colocou nesse caminho dos festivais. Ficamos em segundo lugar na Tertúlia, lá em Santa Maria. Pegamos um terceiro lá em Rosário do Sul, na Galderiada, que é um festival que acontece ininterruptamente há mais de 35 anos. Ronco do Bugio, enfim, são festivais importantes. Eu gosto de citar o nome aí do Marcelo, do Cristiano Quevedo, e outros autores, Sei. o Gusto Teixeira, que me deu oportunidade também. Que tu ia participando do... Como intérprete, mas assim, Sei. com letra e música minha, eu Pô. nunca Certo. me dediquei ao máximo para isso. Maravilha. Pepeu, o tempo está correndo. Então? Aqui. Deixa eu ser, tenho 2, 3 perguntas, porque eu queria fazer um monte de perguntas para ti. nos Eu perdemos falo aqui. demais, né, cara? Não, mas foi divertido. E assim, Gramado. Tu é uma pessoa apaixonada por Gramado, tu é um cara que te dedicou sempre a Gramado e tô aqui que eu me perdi aqui no roteiro. Aqui, no roteiro. Então, o que tu lembra, assim, desse período que nós falamos antes, criança, adolescência e tal, que tu gostaria que continuasse hoje e não tem mais? Em Gramado? O que eu gosto? Bom, Assim, pô, aquele tempo era tão bom, pena que não tem mais, não tem condições de ter. eu poderia pensar em um monte de coisa. Eu vou falar, então, 2 coisas, assim. Eu acho que a gente tinha que retomar, Julia. Primeira coisa, o festival de música, assim, não por ser uma criação nossa. Eu acho que isso abre portas. Eu vejo muita gente Dá boa na oportunidade, cidade. né? Muita gente boa. Muita gente boa. Que era a ideia da época. Sabe? E uma coisa que eu não bebo nada de álcool, cara, faz 12 anos, então, quer dizer, eu sou um péssimo, eu sou divertido de cara mesmo assim, me considero divertido, mas assim, eu acho que, e é uma coisa que acabou, não é aqui, acho que tem acabado no estado, talvez no país, né, as reuniões nas sociedades, isso acabou, cara. Terminou. Acabou. Antigamente a gente fazia na cidade de Recreio os carnavais da Recreio da Minuano, ou um baile no CTG. Não tem Esse mais, momento acabou. Até acontece, mas é diferente. Eu cheguei a me associar no Querência, no CTG Querência em Canela, porque dava um bom desconto, tinha baile todo final de semana. Imagina. Então isso acabou, cara. Isso é um tempo que eu gostaria de voltar. Aí, tá. Então, o seguinte, e qual é a tua mensagem que tu deixa pro pessoal que nos acompanha, olhando para o futuro de Gramado? A mensagem é clara, curta e grossa, como eu costumo agir. Eu sou um espelho. Se me tratam com gentileza, eu sou gentil. Se não me tratam, não sou tão gentil. Então, eu falo isso para expressar o que eu penso, a mensagem do futuro de Gramado. Eu acho que Gramado está sendo muito bem cuidado. Acho que nós estamos caminhando para um futuro brilhante. Eu falo isso com o breve conhecimento que eu tenho do nosso plano diretor, da nossa legislação, da maneira como a gente tem cuidado e blindado as coisas, para as coisas acontecerem em Gramado de maneira não atropelada, não à frente do tempo. Eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada e muito sorriso ainda, contando para os nossos netos como era, como a gente viveu e como eles vão viver aqui na nossa cidade. Com estrutura, com tecnologia. Hoje eu vinha conversando com meu filho sobre inteligência artificial, cara. Nós não conversamos sobre isso. Então, Gramado, quem sabe não vai ter algo nesse quesito, quem sabe a gente não vai ser uma referência em outro quesito mais provinciano, mas que as pessoas queiram conhecer como sempre quiseram vir a Gramado. Eu não tenho dúvida que a gente vai seguir nesse caminho. Obrigado. Pepeu, muito obrigado mesmo. Com certeza aí muita gente que está te ouvindo vai nos mandar mensagem, né? Mas acima de tudo é bacana exatamente esse teu humor aí, a tua animação e te cumprimentar aí pelo trabalho, né? Porque realmente 25 anos aí, né, na música é bacana mesmo. Então eu queria agradecer a todos, agradecer a Golden Lagueto Multipropriedade pelo apoio e também, é claro, né, assinando a banda larga de 350 mega da Claro, você leva 500 mega, mais Globoplay incluso, por R$ 49,90 por mês, no Multi, nos 6 primeiros meses. A loja Claro é aqui na Rua São Pedro 514
E sempre é importante fazer uma consulta das condições antes da negociação, né? Claro, você merece o novo. Uma boa noite a todos e um bom feriado, e até a semana que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Abraço. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.